Esse episódio tem oferecimento da HubCount, sistema de automação contábil e fiscal para a inovação do seu negócio. Contabilidade do Trader, o canal dos investidores. Michele Miari Marcas e Patentes, a parceira do contador na proteção das marcas. Gênios Consultoria, gestão estratégica de negócios. Vai lá! Muito bem, meus amigos e amigas, eu sou o André, Contadores Pensantes, o canal onde o objetivo máximo é a interação entre todos os contadores do Brasil e do mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui você terá acesso a todas as informações do nosso grupo, entrevistas, depoimentos e também dicas relevantes para o seu negócio contábil, ok? Então, dá essa colher de chá pra gente, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha com o seu amigo da área contábil para que a gente possa atingir a nossa audiência desejada, tá legal? Conto com vocês, grande abraço e vamos iniciar o nosso episódio número 25. Olha só, 25, hein, pessoal? Vou falar aqui com um amigo meu da contabilidade, ele é consultor de empresas contábeis. Seja muito bem-vindo, Júlio César Dalbello. Muito obrigado, André, pela oportunidade de trocar uma ideia sobre contabilidade. Eu acho que é um assunto que é muito burocrático e a gente tornar um pouco mais leve esse bate-papo e dar esse espaço para a gente conversar sobre isso e atingir um pouco as pessoas podendo ajudar. Que isso, eu que agradeço e você vai engrandecer cada vez mais o nosso conteúdo. Eu estava querendo que você viesse faz muito tempo, porque eu conheço a sua empresa, seu conteúdo. Inclusive, posso falar do Edivaldo aqui? O Edivaldo está de plateia aqui, né, Edivaldo? Assistindo Pode a gente. mandar um salve aí, Edivaldo. Valeu. E eu tava querendo trazer você, cara, faz tempo mesmo, porque o seu conteúdo lá, a empresa que você faz é muito, muito bom, cara. Não, e a gente tava querendo vir, né? O problema era a agenda. Viaja e vai para um lado, vai para o outro, tem que confrontar a minha com a sua. Mas a gente tá aqui para trocar uma ideia e levar conteúdo pro pessoal. Com certeza. Obrigado mesmo, novamente. A gente começa assim, a gente entra no CPF, né? Quem que é o Júlio César Dalbello? Como é que você começou? Quem que é você no mercado para o pessoal te conhecer? Até eu tenho que te lembrar que nossa audiência, desde estudante a sênior, né? Então os estudantes também têm o privilégio aí de conhecer você, cara. Bacana. Bom, meu nome é Júlio César Dalbello. A gente começou a empresa há mais ou menos uns 13 anos atrás, com a necessidade de um escritório. Sou formado em comunicação social, pós-graduado em gestão integrada, ISO 9001, 14 e 18, que envolve mais a parte de administração de empresas e processos. Entendi. Que legal. E você sempre trabalhou nessa área específica? Ou desde os 13 anos você já começou? Como é que você começou aí? Não, sempre. A gente trabalhava para empresas multinacionais, né? E ali a gente sempre implantou ISO 9001. Então era um processo que na época as normas eram em inglês, a gente tinha que trabalhar a questão de tradução e depois ficou um pouco mais fácil, né? Entendi. Então desde os 18, 19 anos de idade a gente já trabalha com isso. Que legal. Então você tem uma vasta experiência aí, né? Sim. Qual que é a tua idade hoje? Hoje eu tô com 39. Caramba, faz 20 anos, hein? Faz um pouquinho de tempo. Mais de 20 já, né? Que legal. E aí a gente entrando no teu CNPJ aí, me fala qual que é o nome da sua empresa para a gente conhecer. Nós começamos como Integra. Quando a gente abriu a empresa, a gente escolheu esse nome, começou a Integra, necessidade de uma empresa contábil, até depois vou agradecer, mas a gente começou no Mazocato ali de Mirassol. Legal. E foi partindo para outras empresas com uma lacuna que os sistemas contábeis deixavam. E a falta de gestão de empresa, de escritório contábil, né? A gente sempre fala que a gente transforma escritório em empresa contábil. Então a gente identificou que, na época, Contimarket e outros sistemas eram muito bons. Alterdata, Castor, tem vários aí, Domínio, que eram sistemas bons na parte operacional. Só que na parte de gestão, eles não estavam integrados. E como a gente veio da área de indústria, fazer implantação em construção civil, a gente estava muito acostumado com sistemas que integrava tudo. Então, era uma gestão onde você conseguia integrar o PCP com produção, com estoque. E no escritório contábil, a gente não enxergava isso. Aí veio essa necessidade de transformar escritórios contábeis em empresas contábeis. Entendi. Com essa visão mais de administrar números. Entendi. E aí você, com base nesses números, você conseguiu mensurar alguma coisa específica aí e traduziu na Progere, é isso? Isso. Depois de um tempo, a gente foi formalizar o nome, foi registrar a marca, porque a gente cresceu
bem no mercado, e a gente descobriu que Integra era muito comum. Aí a gente mudou para Progério. Não mudou nada em quadro societário, a empresa continua a mesma, não teve investimento, porque saiu na época muita coisa referente a isso. Entendi. Mas foi uma ação de marketing mesmo. Então hoje a gente trabalha com a Progério, então a gente sempre fala aí, o pessoal da Multivisa ajudou a gente nessa construção da marca. Então o Progério vem de gestão, gerenciamento, então tem toda uma questão ali que envolve a marca, que é justamente o que a gente faz. A gente vai profissionalizar a gestão e gerenciamento do negócio, transformando em escritório contábil em empresas contábeis. Que legal. E tem uma etapa, como é que é? Vamos supor, vamos jogar um pouco para a prática aí, vai. Se você não achar ruim, abre o que você conseguir abrir, sim, tá? De forma gratuita para a audiência aí, vai. Eu quero te contratar aí, a Progério Consultoria, né? Como é que eu faço? Existem etapas. Eu estou um escritório lá que eu trabalho do meu jeito, né? Até eu vou falar um perfil aqui. Quase igual ao meu, vai. Estou em escritório que eu já trabalho do meu jeito, o meu sócio trabalha de outro jeito, e aí existem duas cabeças e os clientes têm outras cabeças específicas que a gente entende que as empresas, nossos clientes e o nosso escritório. Deixa eu corrigir, né? A empresa de contabilidade, que é o que você falou. Não, mas enquanto você está falando dessas cabeças diferentes, de forma de trabalhar, a gente está falando de escritório. Maravilha. Depois a gente vai falar de empresa, tá para o pessoal sentir qual que é a transformação também, né? Então, quando a gente fala de escritório, tem uma característica muito comum. O escritório ele é dependente de pessoas. Então, assim, quando o cara decide abrir um escritório de contabilidade, isso lá atrás, vamos falar dos maiores de mercado hoje, um escritório que está ali entre 150 clientes, 250. A gente tem escritórios de até 4.000 clientes, mas vamos falar da média de mercado aí, de até 500 clientes. Eles começam como? O cara se forma, ou em técnico ou na graduação, ele abre um escritório, mas ele tem a necessidade de contratar alguém para fazer a folha, ou para fazer o fiscal, ou vice-versa. Ou ele é especialista no fiscal, contrata um contador, e assim por diante. Por quê? Não existe uma pessoa completa que vai fazer as 3 coisas. Ele não consegue escalonar o negócio dele. Então, ele sempre contrata ali. E a gente encontra uma característica nos escritórios, vamos falar de escritório ainda, que é essa dependência. Então, o dono ele cuida de uma parte e tem pessoas de confiança que acabam cuidando de outras partes. Certo. E ali, conforme vai crescendo, ele vai captando empresa, vai fazendo ali um bom trabalho, ele começa a distribuir o trabalho de forma desordenada. Então, por exemplo, vamos começar com DCTF Web. Mas quem faz? De quem é a responsabilidade da DCTF Web? Não sabe. Como vamos começar com a pesquisa de CND? Quem faz? Como faz? E eles acabam distribuindo para pessoas de confiança. Entendi. E esquece totalmente processos. E aí a gente começa a ficar dependente de pessoas. Quando o escritório fica dependente de pessoas, é onde ele tem medo. Ele tem medo de perder funcionário, ele tem medo da pessoa sair, ele tem medo de não dominar o assunto que a outra pessoa fazia. E aí a gente entra fazendo o quê? Primeiro passo, mapeamento completo da empresa. Então, hoje a gente já tem nossa forma de trabalho, a gente já possui um checklist, o acompanhamento é feito todo via Trello, então a gente tem todos os passos. Então, o primeiro passo é o mapeamento. Você faz lá com os processos. Isso. Então, vou anotando aqui, vai falando. A gente vai entender hoje qual que é o cenário do escritório contábil, a gente está falando de escritório ainda. A gente vai entender ali qual é o cenário atual. Então, se ele tem pessoas suficientes, se está sobrando gente, se ele tem os departamentos necessários para fazer um bom trabalho. E a gente vai depois para o segundo passo, que é o quê? Elaborar um plano de ação. Legal. É onde a gente vai pedir algumas coisas. Então, ali, de repente, ele tem um excesso que a gente vai cortar ou ele tem uma falta que a gente vai solicitar. Tá. E aí a gente começa a transformar o escritório em empresa contábil. Um ponto principal é que a gente vai na raiz de qualquer problema. Legal. Desde a classificação da carteira de cliente. Então, qual cliente é mais importante? Qual cliente que eu tenho que entregar antes? Qual cliente que é estratégico para o meu negócio? Então, a gente vai entender exatamente como funciona isso. Nesse mapeamento. Existe uma utopia que todo dono de empresa fala que todo cliente é igual para mim. Não pode ser. Porque tem cliente que é estratégico, tem cliente que não é. Tem cliente que quer só as guias e tem cliente que quer uma apresentação de DRE, balancete, liquidez e uma série de coisas. Então, ele tem que começar a aprender isso. Entendi. Ele tem que entender
o que o cliente dele necessita e não entregar a mesma coisa para todo mundo. Tá? Depois que a gente faz o mapeamento, a gente começa com a modelagem do processo. É onde a gente vai trabalhar as mudanças no escritório. Tá. Essa é a parte mais difícil do nosso trabalho. Por quê? Ali a gente tem que vencer medo do empresário, a gente tem que vencer cultura das pessoas, a gente tem que convencer funcionários a trabalhar num novo formato. Pelos vícios, né? Pelos vícios. E assim, é muito ruim, né? Então a gente... Lá vem o Júlio. Exatamente. Lá vem os consultores, vem mexer em tudo e é onde a gente tem mais dificuldade. Entendi. Por quê? Eu costumo brincar. É a mesma coisa de eu regular o banco do seu carro para você dirigir. Então vai te dar um certo incômodo, você vai acostumar com o tempo, mas o mais gostoso é quando a empresa está aberta para as mudanças de cultura. Por quê? A gente vai regular esse banco junto. Então a gente vai, tá bom aqui, tá ruim ali, o que dá para melhorar, o que dá para ponderar, e aí a gente vai trabalhando em conjunto. Então essa mudança cultural que a gente faz na empresa é a parte mais importante, tá? E depois a gente entra com o nosso sistema, tá? Então a consultoria que é a nossa base. Então hoje no Brasil nós podemos garantir que nós somos o único sistema que tem uma consultoria de implantação que acompanha desde a modelagem, da implantação e posteriormente com a auditoria. Legal. Então nesse terceiro passo a gente faz o quê? A gente faz a implantação do sistema. Então a gente vem fazendo a configuração, a customização, depois a gente já começa com os treinamentos. Feitos os treinamentos, o pessoal começa a utilizar. Aí a gente começa a fazer essa troca, porque o sistema vai nos dar a informação para a gente ter base para a consultoria. Então, com os números que a gente vai extrair do sistema, a gente vai entender onde o escritório tem que melhorar ou não. Tá? E por que eu falo da consultoria? Como a gente já atende vários clientes, hoje a gente está em Manaus, Belém, Brasília, aqui na região, Fernandópolis, Votuporanga, Ribeirão, Araçatuba, Edivaldo, lembra aí, Edivaldo? Barretos, Catandu, Variranha, Ribeirão. Então, assim, a gente está em várias cidades da região, em outros estados. Então, a gente tem uma expertise aí de outras tributações, formas de trabalhar na Zona Franca. Então, a empresa cresceu na parte de conteúdo muito, mas legal. Muito mesmo. E a gente tem vivência de mercado. Então, muitas vezes o empresário contábil ou o dono do escritório, ele se fecha naquelas paredes e ele não sabe o que está acontecendo lá fora. Então, muitas vezes ele toma decisões que ele não deveria tomar e que ele toma porque ele está dentro daquele cenário dele. A bolha dele ali, né? Exatamente. Só que a bolha dele é muito maior. Então, a gente faz o quê? Lógico, a gente não vai passar a informação de uma empresa para outra, mas a gente traz cases de sucesso, coisas importantes que a gente implantou em outro lugar que vai funcionar na empresa dele. Legal. Então o pessoal acha que a gente traz um negócio engessado, fala, não, todo mundo vai trabalhar igual. Não é assim. Entendi. Então a gente vai entender o negócio, entender qual que é a característica, entender como ele trabalha, quem são as pessoas que ali estão, para depois fazer essa modelagem. Então é um trabalho bem completo, assim. Hoje o sistema ele nos dá uma base. Para você ter uma ideia, a gente vai desde um CRM comercial, elaboração de contrato, controle de documentos, controle de vencimentos na legalização, controle de tarefas, parte de recursos humanos, TI. É uma ferramenta completíssima porque a gente tem essa necessidade de levantar as informações para fornecer um BI completo para o empresário tomar a decisão. E a gente auxilia nessa decisão também. Entendi. E você faz hoje o BI do escritório específico, mas se o escritório quiser, a empresa corrija. Agora já é empresa, já vamos não é mais lá, agora escritório. Já virou empresa, já passou o mapeamento. Vamos lá, desculpa. Ele já consegue desenvolver esse BI também para os clientes dele? Ou não? Você só estende internamente ali naquele ambiente interno e depois ele consegue externar isso ou não? Não, ele consegue externar. A gente tem duas formas aí. A gente tem o primeiro formato, que é um formato mais simples. Então, conforme ele vai preenchendo o checklist de conferência do trabalho dele interno, ele já vai preenchendo um gráfico para o seu cliente. Então, quanto eu paguei de imposto, qual é o imposto que eu paguei mais, qual é a minha liquidez, o que eu tive de faturamento. Espelha, ele consegue fazer isso. Então, muitas vezes o pessoal fala, mas por que eu estou preenchendo isso aqui? Você está preenchendo porque você está fornecendo informações
ao vivo para o seu cliente e para todos. Então, assim, numa apresentação que você vai fazer para o seu cliente, você pode abrir e ter essas informações ali na tela e apresentar para ele. Quanto equivale a folha do seu faturamento? Está caindo, está aumentando, seu turnover. Então, tem um monte de coisa que o empresário contábil consegue fornecer. Além disso, a gente tem um sistema de BPO financeiro. Então, a gente oferece para os clientes um sistema financeiro, emissão de nota automatizada, de boleto, gráficos, DRE, fluxo de caixa, tudo prontinho, onde o escritório pode fornecer esse serviço e a gente auxilia na construção desse serviço. Que legal. Então você abre um leque ainda, além da rotina do conformidades aí, fiscal, contábil, DP, vai ali a legalização, administrativo, financeiro, aí você estende ainda para novos produtos ali no caso. Exatamente. Ele pode, dentro da empresa contábil dele, fornecer sistema financeiro, BPO, análise tributária, que vários já fornecem, mais com uma base financeira também. Entendi. Então ele consegue ter um trabalho bem completo para o cliente dele. Que legal. E vamos dizer assim, eu vou entrar cru aqui, então a gente está querendo te contratar o teu trabalho, né, o trabalho de vocês. Eu preciso mudar o sistema? Eu uso o Contimatic, por exemplo. Contimatic, queremos vocês aqui, hein? Não. Hoje nós estamos integrados a todos os sistemas, tá? De que forma? A gente tem outros concorrentes aí de sistema, de consultoria a gente não tem, mas a gente tem essa concorrência onde alguns sistemas ou salva numa pastinha, ou deixa num lugar. O nosso não. A gente desenvolveu uma impressora nossa. Seria virtual ela. Isso. Onde você, em uma única tarefa, você dá baixa na tarefa, envia para o seu cliente e armazena. Então a gente tem clientes hoje que nem servidor ele precisa ter dentro da empresa contábil dele. Tá? Então hoje a gente está integrado a todo o sistema e não só aos sistemas operacionais. A gente está integrado à prefeitura, a qualquer site de órgão, porque ele não precisa ficar salvando em pastinhas. Entendi. A gente já faz essas 3 operações de uma vez só. Você armazena onde? A gente armazena em nuvens, com backup garantido nosso, LGPD, tudo bonitinho. Tá? E se o cliente necessitar, a gente consegue mandar um backup ainda para ele ter uma garantia interna. Tá? Mas a gente tem casos aí de cliente que trabalhou quase 15 dias com sequestro de servidor, que sequestraram o servidor deles, e eles trabalhou com o nosso, e depois que eles recuperaram, eles falaram, não quero mais servidor. Dá para usar o seu? Dá para usar o nosso. Legal, e eles continuam usando até hoje. A única coisa que eles têm de servidor é o backup do sistema operacional, tá? Que é outro assunto. Mas a parte documental a gente faz completa. Tá, então vamos desmiuçar. O sistema específico aí, vamos supor, Contimatic, domínio, babá, você atalha ele na impressorinha virtual. Isso. E os backups deles, eles se viram com os próprios sistemas. Sim. E aí o que gerar aqui, você consegue armazenar, gerar em nuvem, ele tem que comprar um espaço específico disso? Não, ou você não. cede? A gente já tem um espaço cedido para eles. Ah, que legal. Tá? E uma coisa bacana de falar, até essa virtualização do sistema operacional, em alguns casos a gente trabalha. A gente tem hoje 12 escritórios no estado do Amazonas, e a gente já está trabalhando a virtualização do sistema. Então, hoje, lá a gente já está terminando de estruturar. Qualquer funcionário entra em qualquer máquina e trabalha como se estivesse na casa dele ou no escritório, sem precisar ter um computador fixo. Então, hoje, até a parte do sistema operacional a gente está conseguindo virtualizar. E tem um nome do sistema ou não? É teu? Não. É só a parte de TI mesmo que a gente ajuda na estruturação. Que legal, cara. E aí a pessoa vai trabalhar aqui em São Paulo, em qualquer lugar. É a liberdade geográfica, né? Só precisa de um computador. Entendi. Só precisa de um computador, um acesso que ele vai conseguir trabalhar com a área de trabalho dele, com os sistemas que ele estava utilizando. A máquina virtual dele está lá bonitinha. Isso facilita o quê? Até engraçado falar, a gente está em época de Copa do Mundo, né? Legal. E o pessoal, mas a gente vai sair mais cedo, o pessoal vai vir trabalhar até a hora do almoço e tal. Nesses clientes que a gente já está conseguindo virtualizar e já está conseguindo trabalho remoto. Então, no dia do jogo do Brasil, não manda ninguém para o escritório. O funcionário vai pegar trânsito, corre o risco de sair correndo, fica infeliz, não vai trabalho remoto. Então, assim, tem como monitorar através de timesheet, tem a máquina dele bonitinha lá, não tem necessidade de ficar indo para o escritório. Como é que funciona esse monitoramento do timesheet aí? Hoje, para os empresários aí contábeis entenderem. Hoje a gente trabalha muito em precificação. Então, o que é importante para uma empresa contábil?
Antes eles precificavam em cima de lançamentos. Sim. Quantas notas, quantos lançamentos contábeis. Só que modernizou. Então, a gente não trabalha mais com lançamento, a gente trabalha com importação. Então, como que eu vou precificar em cima de algo que eu não faço mais? Legal. E aí fica no feeling, né? Então, eu tenho uma empresa ali, vou cobrar o mesmo tanto, essa daqui eu vou colocar tanto aqui que está garantido. Só que aí vem uma reclamação. Então, eu vou falar da reclamação para voltar na questão da precificação. Vamos fazer uma analogia aqui. Eu pego uma empresa de roupa por R$500 para fazer a contabilidade dela. Ela fica comigo durante 7 anos. Todos os anos eu vou mandar o dissídio para ela. Então, vou mandar um aumento ali natural. Tá. Ela não aumentou o faturamento dela, ela não aumentou o funcionário, ela só tem um funcionário, só a dona, ela não aumentou nada do serviço dela. Em 7 anos, se ela paga 500, ela estaria pagando ali 700, 800 reais. Tá. Só que se um amigo contador vier pegar a empresa dela e passar um orçamento, ele não vai cobrar 700 reais. Ele vai cobrar 500, 500 e pouco, porque é o que a empresa dela consome do escritório. Legal. E aí, mas ele está cobrando mais barato. Não é que ele está cobrando mais barato. O empresário contábil tem que entender o que cada empresa deixa de lucro. Entendi. Ele não tem que entender no final. Hoje a conta, eles simplificam a conta. Então, eu faturo 230, 250 mil e estou gastando 170 como a escritório está me sobrando X. Não, ele tem que saber que a empresa X está deixando 20%, a empresa Y está deixando 50%. Ele tem que trabalhar isso. Entendi. Tá? Até como meta comercial. Então, se eu tenho uma empresa que está me deixando uma margem de lucro baixa, convido o cliente a sair, põe um comercial para buscar uma empresa do mesmo porte, põe no lugar, aumenta a tua rentabilidade. Legal. Então, o trabalho ele tem que ser muito profundo. Quando a gente fala de timesheet de precificação, hoje a gente está falando de prestação de serviço. Quando a gente fala de prestação de serviço, a gente fala de tempo. Tá? Então, tudo dentro do sistema é convertido a tempo. O ar-condicionado, o custo administrativo, o custo de motoboy, recepção, mão de obra, a gente transforma tudo em tempo. Nossa, perfeito, hein, cara? Isso, e a gente faz o registro do tempo. Então, conforme ele está fazendo o preenchimento, o envio, a gente já está registrando o tempo ali. Legal. O pessoal comenta, mas e se esquecer? E se preencher depois? A gente tem uma assertividade hoje monitorada de 96%. Então, a gente já fez vários testes com empresas onde a gente monitorou o tempo, Sim. foi lá no sistema operacional, monitorou o tempo no sistema operacional e batia o tempo. Tá? Então, até agradeço, foi o Ulisses lá do Nacional de Araçatuba, ele fez isso com a gente. Legal. E isso validou. Então, a gente tem 96% de assertividade no preenchimento de timesheet. Tem uma média ali específica lá de erro que a pessoa não fez o preenchimento. Sim, tudo na vida tem falha, né? Sim. Então, a gente não pode trabalhar com 100% em nada. Entendi. E 96% é muito aceitável. Poxa. Né? Para quem precificava no feeling, no achismo. Quem não tinha nada. Exatamente. Era escritório, né? Exatamente. Era escritório, ele começa a precificar em cima de tempo. Então a gente transforma tudo em tempo em um único clique. É isso mesmo. Em um único clique, Caramba. O empresário ele consegue ter em uma tela todas as empresas dele com custo administrativo, risco de negócio, custo de mão de obra, quanto foi a margem de lucro, e ali ele consegue detalhar um pouco mais. Que legal. Pô, parabéns, sistema excelente, né? Sistema de consultoria específica, né? Que você engloba esse DNA, né, cara? O sistema é só uma ferramenta. O importante mesmo é a consultoria, onde a gente vai transformar ali a forma de pensar do empresário contábil. Pessoas precisam de pessoas, né? Não adianta querer falar do sistema, né? Sempre. E é muito necessário isso, partindo ainda mais do podcast aqui, que eu falava, o ao vivo, a live é bacana também, mas o bate-papo aqui a gente consegue extrair mais, né? Ver as situações específicas, né? Sim. E isso é muito legal. Então, assim, vamos lá, voltando, para esclarecer mais o pessoal, se eu estiver perguntando coisa repetida, você me fala, tá? Mas que eu quero mais tentar trazer para o DNA do pessoal aí entender. Eu vou lá, não preciso mudar o meu sistema, seja Contimatic, domínio, blá, 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 blá. Eu vou contratar a sua consultoria. Só que, aliado a isso, não sei se acontece a mesma coisa com o pessoal aí da audiência, eu tenho sistema de XML, eu tenho sistema de busca de ECAC, sabe? Automatização.
criação de BIs também. O que você me fala? Eu teria que contratar, por exemplo, dentro da sua consultoria, o GISES, né? É GISES? GISES. Perdão. O GISES está lá, ele consegue desenvolver esse trabalho e eu eliminar esse monte de sistemas específicos que estão atrelados a essas situações que eu te Nós fiz? fechamos o mês passado com um dos maiores escritórios de Brasília. Legal. E eles fizeram essa conta para mim. Até me entregaram meio que de bandeja isso. Eles utilizavam 7 sistemas. Caramba. 7 sistemas. Eles utilizavam sistemas, eu não vou lembrar todos de cabeça, mas eles utilizavam um CRM, eles utilizavam um sistema para o WhatsApp, eles utilizavam o sistema operacional deles, sistema de controle de tarefas, o sistema para baixar nota, BI. o BI, que eles tinham um BI lá, um Power BI que foi desenvolvido, e o outro eu não vou lembrar, mas eram 7 sistemas. Uhum. Resultado, hoje eles estão trabalhando só com 3 sistemas. A gente fala que uma empresa contábil, para ela funcionar bem hoje, os nossos clientes aí, eles vão ouvir isso, eles precisam de 3 sistemas. Legal. Ele precisa do sistema operacional dele. É o Domínio, é o Contimarket, é o Alterdata. A gente não tem parceria, mas a gente até indica alguns sistemas que a gente gosta de ver no mercado, mas esses sistemas são os operacionais. Tá. Precisa desses. Um sistema hoje para baixar nota, um bom sistema que faça essa busca do XML, porque a gente não faz. Tá? E o nosso sistema, que vai gerenciar todo o restante. Então, ele vai ter desde um CRM, ele vai ter o WhatsApp integrado. Legal, uma novidade que a gente tem, o nosso WhatsApp é o único WhatsApp que você pode mandar guia com validação e com assinatura de protocolo dentro do WhatsApp. Caramba. Tá? Então, eu mandei o DAS pelo WhatsApp, mas como eu sei que o cliente baixou? A gente tem a comprovação. Então, assim, hoje nós trabalhamos de forma um pouco mais completa para abranger todas as áreas do escritório, transformando ele em empresa contábil. Cara, parabéns, cara, em relação a essas ferramentas, utilidades, né? Porque isso facilita bastante e não vamos falar do teu preço, né? Não, a gente coloca o preço em nada, mas eu falo em relação à parafernália de usuário e senha que a gente tem de vários sistemas específicos para cada operação, que você vai dar um pulo do gato aí com o teu sistema específico também e a sua consultoria. Eu sempre estou batendo nessa tecla, Júlio, até porque a gente até fez uma prévia, a gente conversou sobre isso. O sistema é secundário em relação a pessoas, mas vamos falar só para citar a parte do sistema mesmo. Você vai dar um pulo do gato nessa situação, né, cara? Sim. Vamos pensar assim, até tocar na questão do assunto de preço. Tá, financeiro, vai. Hoje você tem ali um funcionário que está iniciando, você vai gastar, colocando os 8%, você vai gastar cerca de 2.000, 2.100, até um pouquinho mais ali. Tá bom. Se a gente colocar o salário. Se eu te disser que a nossa consultoria, o nosso sistema custa menos que isso, e ali a pessoa vai ter um sistema que vai monitorar a empresa contábil dela, vai ter um consultor externo visitando todos os meses, ajudando na administração do negócio, vai ter uma consultoria interna 8 horas por dia. Então, enquanto ele estiver com a empresa aberta, ele vai ter uma pessoa auxiliando. Legal. Diferente, não competindo, porque a gente não tem essa questão no nosso DNA. O nosso suporte ele demora no máximo, o tempo máximo de resposta é 15 minutos. Então a gente não tem fila de espera. Caramba. Lá dentro a gente tem carteirização, então a gente tem um volume de empresas versus consultor. Então assim, ele tem um funcionário tranquilamente ali que vai ajudar ele todo dia, toda hora, quando ele precisar. Em quais meios? E-mail, WhatsApp, Skype, telefone, o que ele preferir. Legal. Tá? Quantas pessoas vocês estão lá hoje? Hoje a gente está com 8 para 9 pessoas. Nossa, cara. Tá? Então, assim, a gente trabalha isso. Então, falar que o nosso valor, vou falar valor, nem preço, tá bom. Ele é abaixo de um funcionário que está iniciando a carreira na contabilidade para administrar todo o negócio. Tá barato, se for ver, né? Tá muito barato. Sem relatar que a gente vai economizar muito dentro de uma empresa contábil, tá? Sim. E levando em consideração que você vai fazer alguma coisa específica aí pra gente, né? Uma parceria estratégica, um desconto específico, mas não precisa falar nada agora não.
alguma coisa para contadores pensantes que procurar você. Com lá, certeza, cara. isso daí você sabe que a gente está aberto a parcerias. Então, Com assim, certeza. quem fizer parte aqui do Contadores Pensantes, a gente vai Legal. estreitar essa parceria, sim. Pô, eu agradeço, cara. Vai ser muito bacana, porque o DNA do Contadores Pensantes não, sempre foi esse, né, cara? Trazer pessoas que têm o DNA parecido com o seu, né? Que desenvolve, o Edivaldo aí, que tá com a gente também, tá com conversa tal, que explica a etapa, né? Até vou explicar depois pro pessoal, mais explicado ainda pro pessoal tentar digerir essas informações. E é muito bacana, né, cara? E a ideia seria, pelo menos, atingir uma pessoa. Já está atingindo várias pessoas, né? Sim. Até eu fico muito grato com isso. Você está vindo aqui do seu tempo, você está atendendo o Brasil quase todo aí, pô. Sim. E o bacana, assim, que a gente tem que deixar bem claro, por mais que a gente falou de todas as ferramentas, está falando da empresa, a gente sempre fala, já tive várias pessoas que passaram aí na nossa consultoria, e é bacana que teve uma gestora de um departamento pessoal de uma empresa contábil de São José do Rio Preto, que ela falou uma coisa bacana para mim uma vez. Ela falou no meio da consultoria assim, ela falou, você deu uma visão para a gente de processos, de indicadores, de como administrar, fez a gente crescer profissionalmente e hoje a gente não consegue viver mais sem isso. Que legal. E ela até falou, Júlio, se não for vocês, a gente vai buscar outro. Então, assim, o que a gente quer é que no mercado contábil os contadores comecem a entender isso. É muito importante que tenha quem está ali na faculdade, quem já tem uma empresa contábil pequena, quem já tem uma empresa contábil grande, comece a entender em como ele deve administrar o negócio dele e como ele está administrando hoje. Então, assim, qual que é a reflexão que ele faz? Entendi. Uma pergunta assim, que eu faço para todo mundo que a gente inicia. Já vi muito contador brigando por causa de estoque. A empresa não sabe o estoque, é um absurdo. A empresa não sabe o que produz. Olha, o cliente tinha que saber isso, tal. Aí eu faço uma pergunta simples. Eu falo, tá, quantas obrigações você entregou no último mês? De 10 que eu fiz essa pergunta, quantos você acha que me respondeu? Que saber exato? Cara, acho que nenhum. Nenhum. Mas é importante saber o tanto de obrigação que eu entrego? Porque você tem que saber o tanto de funcionário que você tem, se você tem um sobrecarregado, se você não tem. Então, hoje, eu acho que essa mensagem mesmo de como a pessoa está administrando o negócio dela, como ela está distribuindo o trabalho, e não só estou entregando, estou fazendo, estou faturando X e pagando Y, está dando um lucro bom. Não, mas você pode potencializar o seu negócio. Entendi. Você pode fazer crescer muito mais. Você pode, de repente, nem crescer o número de clientes, mas aumentar a tua rentabilidade com a mesma carteira. Sim, sim. Então, isso é muito importante. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo hoje, elas têm que pensar muito bem, na hora de administrar uma empresa contábil, como essa administração tem que ser feita. Legal. E, cara, e dá um poder de decisão isso, hein, cara? Essas informações, essas mensurações. Você pode tanto como contratar mais pessoas, como demitir os clientes também que não estão dando mais a rentabilidade, vamos dizer assim, né? A gente já pegou casos assim de empresas que pagavam um honorário de R$27 mil para um escritório de contabilidade. Caramba. Eu lembro porque é um valor alto, né? Sim. E se eu falar isso para qualquer contador que estiver ouvindo a gente vai falar, nossa, eu faço essa empresa. A empresa deixava prejuízo. Caramba. A empresa deixava prejuízo. Aí você fala, como uma empresa dessa deixa prejuízo? O tempo que eles gastavam de atendimento, o nível de contador que eles tinham que ter dentro da empresa. Hoje, essa mesma empresa, ela paga, eu acho que 8 mil, quase 9 mil reais, só para assinatura do balancete e uma verificação final. E os funcionários estão lá dentro fazendo a contabilidade. Entendi. De margem de lucro, eles saíram ali de 0, né? 2%, 3%, alguns meses ficava abaixo de... Caramba. Ficava negativo mesmo. Hoje eles têm uma média ali, brincando, de 40% de lucro em cima do que eles fazem. Então, o que é mais importante? Você ter a sua porcentagem de lucro em cima de R$400 ou você ter uma negatividade em cima de 27 mil? Então, a gente tem uma percepção diferente. Entendi. Então, não é porque o cliente paga muito que ele te dá um resultado bom. Verdade. Tá? A gente tem exemplos de cliente nosso aí que entrou num nicho de mercado que ele cobra barato.
existe muito boato falando que ele não faz a contabilidade. Ele faz a contabilidade, eu estive lá dentro, ele entrega tudo bonitinho, mas ele fez um nicho de mercado onde ele tem um contador fazendo várias empresas. Entendi. Então ele conseguiu pulverizar. É fantástico isso. E os contadores não aceitam isso. Então eles têm que entender que ele tem que trabalhar a porcentagem de lucro e não o valor que o cliente está pagando no final. Entendi. E você, nesse diagnóstico aí, na sua experiência, expertise e tudo, depois que você passa aí os cases de sucesso, vamos dizer assim, o contador, dentro da empresa de contabilidade dele, ele tem essa direção aí na bússola aí, né? Conta com essas informações. Ele muda o mindset dele, começa a desenvolver vamos dizer assim, a profissionalização também do empresário, cliente dele. Como é que você pode dar de direção para isso aí, pessoal? Pergunta muito importante essa. Assim, a gente tem clientes hoje que tá com a gente aí há 5, 6 anos, que a gente tem uma dificuldade séria de aceitação de alguns pontos. Tá. O trabalho funciona bem, flui, melhorou, estão certificados ISO 9001, mas eles têm uma resistência de algumas coisas. Tá bom. E a gente já tem clientes que tá com a gente aí há 6, 7 meses que tá voando. Que legal, tá? Cara. Mas por quê? Percepção diferente. Então eles começam a entender que o que eles estão fazendo internamente, eles podem externar isso e chegar no cliente deles. Então hoje a gente já tem... eu saí de um atendimento agora em Barretos, saí ontem de Barretos, onde a gestora comercial, ela olhou para mim e ela falou, Júlio, eu não consigo não ir mais além. Eu sempre quero ir além. Então, assim, ela está fazendo BPO financeiro, só que ela já tá buscando parceria para investir o investimento que o cara o dinheiro que ele está tendo. Então, assim, é uma outra visão. Então, ela entendeu, eu até falei para ela, você já não está mais trabalhando com BPO, você já está trabalhando com uma consultoria. Exato. É fantástico isso. Então, só separa o que é BPO de consultoria, continua com o BPO e cobra um pouquinho a mais na consultoria. Legal. Então, essa visão, ela vem do quê? Do entendimento de como administrar o próprio negócio. Então, o cara que está administrando o valor do final e o valor que ele paga, ele não vai querer passar isso para o cliente dele. Entendi. Tá? Então, a gente percebe muito isso, que o cara ele começa a ter uma administração onde ele pensa diferente. Sim, tá? sim. E quando a gente fala pensa diferente, não vou citar nomes aí da instituição, sim. Mas eu sempre brinco aí com uma instituição que existe, que ele fala assim, a margem de lucro é 30%, você tem que fazer isso, tua folha é aqui, como se tudo fosse padrão. E assim, não é. Então, o cara ele tem que realmente debruçar sobre o negócio, ele tem que entender qual que é o negócio dele. Tá? A gente hoje tem escritórios nossos, clientes nossos, que eles buscam a gente só para fazer análise financeira. Então, assim, tenho mensagens aqui no WhatsApp de uma cliente ontem que ela, Júlio, vou colocar uma conta nova, como que eu faço isso no DRE, isso daqui vai entrar assim e tal. Então, a gente discute detalhadamente para quê? Para dar essa visão também para o cliente dele. Então, isso é bacana, porque eles conseguem entender a diferença que eles tiveram em administrar processos, sim, administrar indicadores e começar a passar isso para os clientes também. Oh, legal, cara. É isso que eu busco aqui, cara. Eu acho assim, muito bacana essa mensuração, essa direção, né? Esse direcionamento, porque a minha dúvida era isso. De repente, o Júlio faz a consultoria dele, é eterno ou ele é com prazo indeterminado ou determinado? Ah, não, André, eu fico até o ISO 9000. Beleza. Ah, não, André, o pessoal tem esse respaldo aí que ele precisa se alimentar do meu trabalho específico. O nosso primeiro cliente, já falei dele aqui, o escritório Mazocato, agradecer muito ao Alaor, que nos trouxe... Um abraço aí, Paulo. Tua câmera abraço, Alaor. Tá viajando, tá ruim pra ele? Tá onde, Edivaldo? Tá na Europa, né? Tá bom, tá com o escritório organizadinho, tá tudo rodando bem. Legal, cara. Merece. Trabalhou demais, assim, um cara fantástico, ele que nos trouxe pra área contábil. E assim, a gente tá com ele há 13 anos. Que legal. Aí você fala, vou ficar com a Progere lá há 13 anos e ter que pagar esses caras durante 13 anos. Sim. Eles passaram por uma construção gigantesca, assim. A gente implantou processos, vem melhorando o processo. Há mais ou menos uns 7 meses atrás, eles disseram, Júlio, a gente precisa mudar de novo algumas coisas. E a gente chegou lá, fez classificação, dividiu times, colocou cada pessoa cuidando de uma certa empresa, começou a classificar a carteira de clientes e tal.
E foi muito bacana, porque a gente passou um prazo que era para vencer agora, em novembro. A gente falou, ó, até novembro a sua contabilidade está em dia, tá? Aí quem está ouvindo a gente vai falar assim, a minha também está. Não, gente, eu estou falando realmente assim, balancete assinado, fornecedor individualizado, cartão de crédito lançado, extrato conciliado, negócio bonito mesmo de ver. E ele falou, tá, até novembro é um prazo bom. E foi novembro, foi julho, né? Julho, agosto. Agosto a gente foi fazer a consultoria lá com eles, abriu o sistema, e aí eu olhei pro sistema, fui lá, fechei o sistema, abri de novo, aí eu olhei de novo, falei, tem coisa errada aqui, né? Eles já tinham conseguido em 2, 3 meses colocar tudo em dia. Legal. Colocar tudo em dia. Então, assim, eles anteciparam todo o trabalho deles. Sim. Hoje eles já estão pensando em quê? Vou realocar uma pessoa, porque está sobrando gente no operacional. Então, assim, ali já dá para ele começar a oferecer outros tipos de serviço. Entendi. Tá? Então, eu sempre falo, a gente vê muita consultoria no mercado de vamos fazer BPO, vamos vender financeiro, vamos fazer isso. Calma, coloca a casa em ordem, deixa tudo bonitinho, tenha o balancete do seu cliente, entende o cliente que vai conseguir aderir a um BPO, entende o cliente que não tem como você colocar um custo para ele ali. Entendi. E aí você vai fazer algo saudável para o seu cliente. Então, assim, eu espero que todas as nossas consultorias sejam infinitas. Sim. Porque nós também buscamos mudança o tempo todo. Tá? Então, quem usa o sistema lá há 13 anos atrás e usa o sistema hoje, quem foi atendido por nós na parte consultiva há 13 anos atrás e é atendido hoje, sente uma diferença gigantesca. Então, a gente também evoluiu nossos processos, nossa forma de implantar, e é isso que a gente quer passar. Então, a gente quer sempre estar ali mudando, ajudando o cliente na mudança, e se tiver que mudar amanhã de novo, a gente vai mudar amanhã de novo. Que legal. A via de mão dupla, né? Sim. Vocês cresceram, eles cresceram, também ajudaram a crescer e foram fomentando o negócio, né? E eu acho muito legal. Por isso que eu te perguntei, o mindset aí é da cabeça, a mentalidade do pessoal foi adquirida com o serviço da consultoria da Progere e ela foi externada para o cliente externo ali dele também, que ele passou a ter um conhecimento específico disso, não ficou refém de pessoas, né? Algumas vezes pode ser que aconteça assim, mas eu falo assim, nesse sentido aí, dessa evolução que você falou no case de sucesso aí, a pessoa já está procurando outro caminho de uma mentoria já de investimentos, né? Que é muito bacana isso, né? Então, tipo, ele já está pensando já na terceira realidade. Mas sabe o que é mais gostoso, André? Sim. É assim, ó, não é a Ferrari que eu comprei, o jatinho que eu acabei de comprar semana passada com o serviço que a gente faz. Mentira, né? Você sabe disso. Mas assim, o mais gostoso é quando você consegue entender que um gestor, que era contador, o cara ficava ali o dia inteiro lançando, conciliando, atrás da mesa e tal. A gente chegou no escritório e falou assim, ó, meu amigo, faz 20 anos que você faz isso aqui, você vai parar de fazer. Como assim eu vou parar de fazer? Sim, você vai parar de fazer a folha, você vai parar de fazer escrituração fiscal, você vai parar de fazer contabilidade e você vai começar a administrar uma equipe e começar a trabalhar em cima de números, processos, melhoria, busca de importação, integração. O cara olha pra gente e ele fala, peraí, mas eu não vou fazer mais nada? Todos. Eu não vou fazer mais nada? Eu estudei para isso, eu vivo disso. Eu falo, não, você aceita o desafio? Praticamente todos aceitam, alguns acabam negando ali. Todos, sem exceção, que aceitaram esse desafio de sair de trás da mesa, ir para o outro lado, começar a treinar uma equipe, a evolução pessoal e a evolução profissional é gritante. Que legal. É gritante. Isso nos traz muito orgulho. Então, quem convive comigo sabe que já fiz muito isso. E se tiver que fazer, eu vou fazer. Eu falo abertamente. Sim. Já atendi escritório de graça assim, durante anos. O Edivaldo está aqui, não vai deixar eu mentir. De olhar e falar assim, não, peraí, essas pessoas estão ali batalhando, elas querem crescer, elas querem fazer. A gente ir no escritório, o escritório falar assim, não, eu quero pagar. Eu falo, não, você não tem como pagar a gente. Segura, lá na frente, quando você crescer, a gente conversa. Que legal, tá? Parabéns, cara. Então, assim, o que orgulha a gente é ver que um gestor, ele muda a chavinha. Sim. Ele cresce profissionalmente, ele cresce na parte pessoal, ele volta a estudar, ele volta a buscar novos conceitos, começa a entender que ele tem que fazer a gestão de pessoas.
Então, assim, para quem está começando na profissão, para quem está estudando, ou para quem já tem, achar que, eu estou aqui fazendo, nossa, eu concilio muito bem, eu faço... Não, para. Isso é limitante, tá? É muito limitante. Tecnologia está vindo, apesar dos rumores aí que todo mundo fala que o contador vai acabar, a profissão vai acabar. Não vai acabar, assim... A gente convive com sistemas aí que automatiza o Simples Nacional, no final tem que ter o humano ali atrás. Você sabe disso, não preciso nem comentar. Então, assim, só que as pessoas têm que mudar a forma de pensar. Elas têm que querer um pouco mais. Legal. E essa vaga de gestor de qualquer escritório, principalmente dos grandes, ela é importantíssima. Tá? Por quê? É uma mudança de mentalidade total. E é aí que eles começam a pensar diferente no cliente deles. Porque quando eles visitavam antigamente, era aquela coisa simples de, só a dor, né? Cadastra o NCM lá. Não, é esse NCM aqui que você tem que fazer. Você tem que lançar o produto assim. Virava as costas e ia embora. Hoje eles entendem que eles vão no cliente, eles falam, a pessoa que está ali, ela não tem informação, essa empresa tem que melhorar o RH dela, tem que contratar alguém com a expertise um pouco mais fiscal. Legal. Então, assim, eles começam a olhar que não é só um simples cadastro de NCM, mas é tudo que envolve ali. Ampla, né? Exatamente. Cara, que legal. E assim, pegando a gancho disso daí, muito bacana, né? Essa mudança, por isso que essa era a minha preocupação, o pessoal parava ali, quer dizer que não para, muda o mindset e vai para o cliente externo. E eu acho legal. Vamos pegar um gancho aí dos cases de sucesso, vamos montar uma mesa aí depois de discussão. O que você acha, pessoal? Eu acho você acha que o pessoal viria ou não? Fantástico. Eu vou aproveitar seu convite aqui e já vou começar a mandar mensagem para todo mundo. Porque eu acho que falta na nossa região, assim, é lógico, eu quero vender, eu quero que os escritórios que estejam me procurando aí, que procurem a gente, que a gente faça a venda. Lembrando, tá? Uma coisa que o nosso comercial ficou um pouco bravo. A gente pega projetos, então a gente não vai pegar 10 clientes de uma vez. A gente vai pegar um, vai terminar, vai pegar outro. Então a gente pega projetos. Que legal. Então quem chegar primeiro, a gente vai fazer primeiro. Tá? Bacana. E quando a gente fala disso, eu acho que falta muito. Se você proporcionar isso, vai ser fantástico. Bacana. Na região, um evento onde os escritórios podem trocar ideia entre eles. Tá? Quando eu falo trocar ideia, não é o dono ir lá no evento, que eu acho fantástico os eventos que tem de contabilidade, mas não é ele ir lá e conhecer uma ferramenta nova, ou conhecer uma pessoa que está no YouTube fazendo sucesso. Sim. Não é isso. Colocar 4, 5, 6 gestores dentro de uma sala de contabilidade e falar assim, como você faz a contabilidade, como você recebe o documento, como que você trata teu funcionário, como que você faz isso. Sim. Ter ali um mediador que comece a comentar com eles, dar dica. Sim. Independente de ter negócio fechado ou não, sim. Eles têm que começar a discutir isso. A gente vê uma carência muito grande aí, departamento societário, departamento de legalização. Então, assim, por que essas pessoas não se conversam? Por que a gente não tem um evento aqui ou uma mesa, Sim. um espaço para elas discutirem e até externar isso para outras pessoas que não puderam vir? Legal. Então, isso eu acho fantástico. Eu acho que se você proporcionar isso, vai ser bem interessante. Cara, desde já esteja aberto já. Inclusive, falo para o pessoal, os clientes da Progério podem vir aqui, o Júlio faz o convite. E, cara, nessa mudança de mindset, você acha que as pessoas estão evoluídas a ponto de ceder as pessoas para virem aqui? Ou eles vão falar assim, André, Júlio, perdão, eu não posso, porque vai se alguém contrata o meu funcionário ali, porque corre esse risco, né? Não. Entre aspas, o risco, né? Senão a gente coloca uma máscara na pessoa também, não tem problema. É engraçadíssimo, assim, que hoje, se eu mandar 10 mensagens aqui para 10 escritórios diferentes, eu vou te dizer que os 10 vão aceitar visitas de outro escritório. Pô, legal. Porque eles têm um orgulho de apresentar o trabalho que foi feito, que eles querem receber. Eles querem, além da certificação, além de saber que estão administrando, eles querem mostrar isso para outras pessoas. Legal. Agradeço de bate-pronto, sim, posso esquecer o nome de alguns, mas a gente tem Mercúrio ali de Fernandópolis, Sercom, tem o próprio Salomão, ajuda aí, Divaldo. O Mazocato, tem vários que já receberam visitas de clientes nossos, de outros escritórios querendo conhecer o nosso trabalho. Entendi. Foram visitar numa boa, abertura total, falaram de processo, falaram de como foi. Então, assim, eu acho que está na hora do contador entender que
existe espaço para todo mundo e o que eles teriam que mudar, já falando aí de mudança de lei, aí uma coisa que a gente tem que entender, eles teriam que tirar quem é picareta do mercado. Ah, mas como fazer isso? Denunciando? Denunciando é uma ferramenta, mas também começar a mostrar o que é um bom trabalho para o empresário, ir numa associação comercial, explicar o que é contabilidade para o empresário. Para ele pedir mais, né? Para ele pedir mais. Então, assim, a gente trabalha com o escritório contábil, já teve um caso muito engraçado aí de eu estar num churrasco e o empresário virar para mim e falar assim, tá, você entende de escritório contábil? Como eu sei que meu escritório é bom? Eu falei, tua empresa é do Simples? Ele falou, não, minha empresa é do Simples. Eu falei, liga para ele agora e pede o balancete para amanhã e vê quanto tempo ele demora para te entregar. Você mandou toda a documentação para ele? Mando. A gente sabe que não, né? Mas mandei toda a documentação, tudo. Bacana. Então pede o balancete para ele. Tá? O empresário, ele tem que entender que a empresa contábil tem que estar com as informações certinhas. E se ele quiser, ele tem que mandar a documentação. Então, assim, em um bom escritório, vai preparar um checklist dos documentos que precisam ser mandados, vai ter um departamento de integração, vai fazer isso de forma sistematizada. Para quê? Para poder entregar o trabalho para o empresário. Legal. Então, essa mudança que o empresário contábil tem que entender. Ele tem que parar de brigar entre a classe e eles têm que começar a entender que eles têm que explicar para o empresário o que é bom e como escolher um bom escritório. Cara, legal que muda tudo isso, né? E o bacana demais, cara, você me falando sobre o DNA da pessoa, tô batendo no mindset, não sei se é batido esse termo, né? Mas a pessoa tá evoluída a ponto de receber, de vir aqui num bate-papo aqui, conversar referente às situações. Ó, tive sucesso nisso, naquilo, e a gente tá desenhando um evento aí, talvez para 2023 seja mais próximo aí do que para não pegar 2022, que agora é Copa do Mundo, tudo, né? Sim, acabou o ano. Acabou o ano. Agora... E aí tem fechamento, o pessoal pode ser que não desenvolva, mas eu gostaria de a gente trazer esse pessoal que está evoluído a ponto de a gente bater um papo ali, né? Ia falar bater boca, mas... Não, se tiver que bater boca, a gente bate também. Se for para melhorar a classe contábil, a gente tem que fazer. Ótimo. E aí a gente coloca os pilares aí da contabilidade que você entende, e a gente coloca todo mundo aqui, cada um tem um pilar específico, e a gente faz um programa específico por temas. Vamos desenvolver agora processos. Pá, o Júlio ou o gestor da área lá, às vezes o proprietário vai estar sobrecarregado, traz o gestor aí da área e a gente... manda bala, cara. E é legal isso porque, assim, não estou reclamando de trabalho novo não, tá, gente? Mas a gente percebe que, assim, pega um trabalho novo, os problemas são os mesmos. Então, tem escritório de contabilidade que fala, aqui o meu cliente é diferente, aqui... Não, gente, o cliente é tudo igual, o cliente não manda documento, o cliente não liga para o balancete, o cliente quer ser atendido na hora. O cara que tem uma folha de pagamento, ele não vai mandar informação para você no dia 15, 16 sobre uma demissão. Ele vai pedir o cálculo quando você estiver fazendo a folha. Então, assim, isso acontece em todos os lugares. Então, com o tanto de escritório, o tanto de escritório que a gente já transformou em empresa, que a gente atende hoje, a gente já tem esse entendimento que as empresas contábeis elas são muito, mas muito parecidas. Os problemas são praticamente os mesmos. Tá? Então, essa troca de ideia, essa sinergia entre eles, é importantíssimo para a classe contábil. Legal. E aí eu sempre falo aqui, Júlio, você citou uma coisa muito legal também, tudo já citou, né? Mas eu falo assim, o pessoal está indo muito atrás de... Não o que é contra, hein, pessoal? Não existe verdade absoluta aqui. Eu sempre tento tomar cuidado, mas de youtuber famoso específico, quando na realidade existem muitas, né, profissionais da contabilidade que deixam no chinelo muitos que estão aparecendo no YouTube e tal. Eu falo, gente, vamos focar aqui, por isso que eu abri o espaço aqui, porque eu quero formar aqui no canal um polo regional, nossa região virar um polo regional, por que não, de contabilidade, né? Com certeza. E aí referencia. Não que eu tenho nada contra os youtubers famosos, continua assim, vai mandando bala, eu vou nos cursos de palestra também, não tem problema. Mas eu falo assim, no sentido de que a gente tem um capital intelectual grande aqui na região também, que a gente tem que aproveitar, porque senão vai ficar nos mesmos, né? A pessoa vai falar, eu vou no evento do Júlio, ou no evento do Edivaldo.
Ah, mas e aí? Ele lá da PQP, vai, vamos fazer um aqui. E aqui eu tenho certeza, cara, certeza. E você falando isso ainda, que tem esse pessoal que tem a cabeça mais evoluída aí, que a gente consegue fazer um evento específico aí e tocar isso aí. O que você acha? Não é que eu acho, eu tenho certeza. Eu vejo assim, algumas pessoas de fiscal, por exemplo, da parte tributária, que elas estão dentro de escritório, elas poderiam estar dando curso em qualquer lugar. Tem pessoas que você conversa assim, e é uma carga de conhecimento, uma carga de experiência, de vivência de empresa contábil, que é fantástico. Uma pessoa dessa conversando, falando, se abrindo, é muito maior do que qualquer youtuber. Volto a reforçar o que você disse. Não sou contra youtuber. Sim. Mas a gente tem que valorizar o que a gente tem também. Claro. E um evento regional seria bem bacana, viu? Bacana. Vamos montar alguma coisa aí. Eu vou te encher os pacová aí, pode ficar cegado. Cara, vamos fazer uma paradinha para dar restabelecida na água e no café aqui? Opa! Pode ser? Pode ser. Pessoal, a gente vai fazer uma paradinha e a gente volta já já. Fala pessoal, a gente está com uma parceria estratégica aqui com a HubCount. Lá você encontra tecnologia para o seu escritório contábil, dashboards incríveis e automação para facilitar o seu dia a dia. Quer saber mais? QR Code na tela, HubCount, inovação contábil e fiscal. Fala pessoal, a gente está com uma parceria estratégica aqui com a Autêntica Certificado Digital. Lá você encontra todos os tipos de certificados digitais para que você possa fazer emissão de nota fiscal, procuração, etc. no formato A1 e A3. Quer saber mais? QR Code na tela, Autêntica Certificado Digital. Voltamos aí, pessoal, já restabelecidos na água e no café, e a gente volta já com as perguntas chaves aí, né, Júlio? O que você pode orientar o pessoal aí para ele ter mais lucratividade com base em tudo que a gente estava falando até agora? Quando você implanta processo, o processo naturalmente ele vai te levar a uma lucratividade maior, porque o processo ele vai sempre ser aperfeiçoado. Então, quando você vai aperfeiçoando, melhorando, vendo onde você está gastando mais, onde você está gastando menos, você começa a aperfeiçoar. Então, desde o teu processo de contratação, se você tem um turnover muito alto, contrata, treina, manda embora, contrata de novo, você está perdendo dinheiro. Se você está trabalhando para cliente que não te dá lucro, você está perdendo dinheiro. Se você está refazendo o trabalho, tem que recalcular, tem que reenviar, tem que ligar, tem que cobrar, você está perdendo dinheiro. Então, assim, essa administração de processos, ela é fantástica para uma empresa contábil. É dali que ele consegue melhorar a lucratividade e automaticamente a liquidez dele vai lá no alto. Entendi. Esse turnover que você fala é rotatividade, para o pessoal que não entende, né? De colaboradores, funcionários, empregados, né? Exatamente. Hoje a gente sabe, esse pessoal mais novo, ele sai de uma empresa para outra por causa de uma diferença de 100, 120 reais. Isso que eu ia falar. Então, assim, é muito difícil você reter talentos. Então, a empresa ela tem que ter um trabalho muito forte de RH e hoje eu vejo que é muito desvalorizado essa parte de RH no ramo de contabilidade e eles precisam fortalecer muito. Tá? Então, a gente encontra aí direto um funcionário que trabalhava no escritório, está no outro, foi para outra empresa e assim por diante. Então, é bacana ter esse entendimento, que tudo gera custo. Então, quando a gente fala de prestação de serviço, você tem que potencializar e otimizar ao máximo, tá? E quando eu falo isso, não é colocar o pessoal para trabalhar o tempo todo, sem descanso, não, cortar café, essas coisas assim, absurdas que a gente acaba encontrando por aí. É você olhar o seu processo e ver o que você está fazendo de errado e começar a administrar em cima de números e não em cima do que você acha. Entendi. É mudar a cultura organizacional ali, né? Total. A gente vê assim, vou aproveitar um rascunho, vou eliminar um café, É bobeira. Isso daí não é o que gera custo para um escritório de contabilidade. Uma multa que você leva de 2, 3 mil reais, uma multa de DCTF, uma multa vai te dar muito mais prejuízo. Entendi. E aí você analisando o mercado aí, você faz uma análise SWOT aí de pontos
forte, fraco, oportunidade e Sim. risco? A gente já tem uma pronta, né? Que a gente sabe quais são os riscos de um escritório, de uma empresa contábil. A gente já sabe quais são os pontos fortes que uma empresa tem que atingir, só que a gente analisa do próprio cliente. Então, dentro do cenário contábil, como ele está. Então, a gente já tem um parâmetro regional, né? E aí depois a gente trabalha o parâmetro da empresa para entender como ele está no cenário. Legal. Além disso, na parte de marketing, a gente solicita para fazer uma pesquisa de marca. Tá? Por que essa pesquisa de marca? Muitas vezes o cara contrata uma empresa de marketing e ele sai divulgando. Data de imposto de renda, data do vencimento tal. O cliente não quer saber disso. Então a gente sempre diz para a empresa contábil: contrata uma boa agência de marketing, faz uma pesquisa de marca, entenda o teu ponto forte da tua imagem, divulgue em cima disso, melhora teu ponto fraco. Então, assim, essa pesquisa de marca ela é importantíssima. Tá? O pessoal entender o que é a pesquisa de marca, Vamos lá. Ela não é uma pesquisa de satisfação do cliente. Você está satisfeito com o trabalho? Não está? Existe hoje sites que você entra e você se cadastra para receber produtos. Então, por exemplo, vou fazer o teste de uma caneta. Então, você cadastra, eles mandam a caneta para sua casa, você usa a caneta durante um tempo, preenche um relatório e ali eles vão entender se a caneta é macia, se ela é dura, se ela falha. E aí eles vão fazer a propaganda, a divulgação em cima disso. Entendi. Tá? Então, entender qual é o posicionamento da sua marca dentro do cenário que você está é importantíssimo para você ter uma boa rede social, um site, algo que vai direcionar mais os seus pontos fortes, porque é isso que você tem que vender. Tá? Ninguém anuncia pneu de carro. Então, por exemplo, vou vender um carro, vou anunciar um pneu. O pneu é bom. Não, ele vai anunciar o que vende. Ele vai anunciar a multimídia, ele vai anunciar os acabamentos e tudo mais. Aquilo ali, o pneu ele já faz parte, então já está incluso. Então a gente comenta isso porque os vencimentos que vocês ficam anunciando, que coloca na rede social, isso é o pneu, isso daí você já faz para o cliente. Não tem sentido nenhum ficar colocando uma agenda de vencimento. Você só está fazendo o que todo mundo está fazendo. Compara. Posso só? Sim. Às vezes eu até... Não, a gente não combinou, nem falou nada sobre isso, né? Eu até falei numa live lá que eu tinha chamado, o pessoal me chamou para fazer a participação. Ele tá fazendo publicidade de contador pro contador fazendo isso, não é? Não tá fazendo uma publicidade pro cliente final, que é o... Perfeita a definição. Não é? Porque assim, o cliente que contrata uma empresa de contabilidade, ele não quer saber quando vence os impostos. Ele quer que a empresa faça por ele e deixe tudo certinho. Sim. Então, você criar uma agenda... Hoje você pesquisa em Google, você pesquisa em sites IOB, Econet, isso tem pronto. Para que você vai divulgar isso? Não faz sentido nenhum. Tá? Agora, o que precisa ser divulgado? A capacidade da sua empresa, o que você faz, qual é o seu diferencial, a sua equipe, os pontos fortes levantados através de uma pesquisa de marca. Então, é uma mudança de cenário para quê? Para que o empresário contábil entenda o que a empresa dele é no mercado e como ela está posicionada. Entendi. E o que você elenca aí? Cita um ponto fraco aí ou pontos fracos que você poderia definir. Pontos fracos. Hoje, para quem está com a ISO 9001 implantada, existe o tal do contexto da organização, onde a gente faz o levantamento dos riscos e as oportunidades. Tá. Hoje, qualquer escritório, acho que o ápice aí do ponto fraco entra a questão da mão de obra especializada. É difícil você achar hoje formar pessoas. Entendi. Além disso, você tem um outro ponto fraco que é a questão do controle de processos. Então, muitas vezes as empresas não sabem o que está acontecendo. Vejo muita, graças a Deus, nos nossos clientes não, mas a gente vê muito, saiu o funcionário, aí você descobre que ele estava fazendo a contabilidade. Só que ele já estava fazendo isso há 2, 3 anos. Outra coisa que tem de pontos fracos é tecnologia. Então, tem muita contabilidade online, tem gente mudando o cenário e o pessoal não presta atenção nisso. Então, tem que começar a prestar atenção, tem que começar a entender precificação, tem que começar a encostar nesse pessoal para competir, porque é uma realidade, não tem como parar mais. Entendi. E o que você elencaria aí nessa oportunidade ou ameaça, risco aí que você entende nesse sentido? Nas oportunidades, a gente sempre fala, cria um nicho de mercado, não torna esse nicho único, mas se especialize em algo, dê uma característica para o seu escritório. Sim. Controle processos, controle indicadores, entenda quais são os pontos a ser melhorados, o que vai ser
o que vai ser primordial para a sua empresa, tomada de decisão, formação de equipe, isso tudo é oportunidade para que a empresa contábil se estruture de maneira sólida. Entendi. E o risco que você fala? Começa? Contrário disso ou não? O contrário disso. Então, o que a gente já falou, mão de obra não especializada, mercado que vem sendo aí prostituído com algumas estratégias de empresas maiores, ficar muito alerta a isso no mercado contábil. Entendi. Vamos entrar mais, voltando aí para o teu CPF aí, ou do CNPJ incluso, vamos dizer assim, né? Que acaba sendo a mesma situação, mas a gente gosta de fazer uma separação se você achar que é devido. Você tem gratidão nessa trajetória toda aí, profissional, na Progéria, os seus clientes aí, o que você pode citar aí para a gente? O nosso sistema, ele acaba sendo, o nosso sistema de consultoria, ele acaba sendo colaborativo, tá? Então, assim, não tem como não citar o escritório Mazzocato, de contabilidade ali de Mirassol. Não tem como não falar do Alaor, do Ricardo, do Rodrigo. Legal. Tem o nosso segundo cliente, que foi a Madalena, do Sercom Contabilidade. A própria Flávia Augusto, que esteve ali no início com a gente. O pessoal do São Judas, Contabilidade. São pessoas que marcaram a nossa história, porque eles estiveram desde a nossa base ali. Até hoje, alguns. Só que assim, não tem como deixar de agradecer o tempo todo todas as pessoas que utilizam nossa consultoria e nosso sistema. Legal. Por quê? A gente recebe muita opinião, muita dica, muito feedback de como desenvolver o sistema, algum ponto que melhoraria a vida deles. E uma coisa que a gente sempre faz é deixar aberto. Então, a gente sempre deixa aberto para quê? Para entender o que eles estão pedindo, o que eles estão falando. É lógico que a gente passa por uma análise, entende o que é viável, o que não é. Mas a gente tenta atender ao máximo todos os clientes. Tá? Lógico, tem as prioridades, mas a gente sempre busca essa melhoria. Sim. E posso te garantir que quem faz a nossa consultoria, quem faz nossos sistemas são os nossos usuários. Que legal. E aí acaba traduzindo no serviço de qualidade de vocês. Sim, né? É por isso que a gente sempre comenta. Hoje a gente está muito especializado em empresa contábil. Então, aparecem outros trabalhos, sim. A gente não pega, mas a gente quer ficar focado em empresas contábeis. Justamente por isso. Então, o que é a dor de um pode ser a dor do outro. A gente resolvendo um, resolve para o outro. E tem pessoas que marcam, né? Seria injusto falar de uma ou outra, mas os nomes que eu citei foram aí os 3, 4 primeiros clientes que levaram a nossa consultoria à frente. A gente tem clientes igual o Zac, do Comarc, o Vanderlei, do Contep. Todos agregaram muito para o nosso crescimento. E acredito que a gente também agregou para a empresa deles. Bacana, show de bola. E a equipe lá da Progéria? A equipe da Progéria, assim, tem que agradecer demais, né? Agradecer o Edivaldo que está aí com a gente. A cara do Edivaldo. Cara de bravo, né? Mas agradecer o pessoal da programação, que está sempre ali com paciência, o pessoal do suporte, que não é fácil. Como é que é desenvolvido? Desculpa, só trabalho. O departamento é programação, vendas, como que é? A gente tem o departamento de consultoria, o departamento de desenvolvimento, que são os programadores, e o de suporte. Tá? Então, hoje, por exemplo, eu expliquei a questão da carteirização. Todo cliente que entra, a gente já coloca para um consultor fixo. Tá? Então, esse consultor ele vai atender aquela carteira de cliente sempre. Então, é o pessoal que está ali na linha de frente, é o pessoal que está atendendo os clientes, é o pessoal que está recebendo as reclamações. Legal. E a gente sempre está falando, paciência, vamos escutar, vamos entender, porque suporte você sabe que é um trabalho complicadíssimo, né? E é o que a gente comenta. Nós não somos e não vamos ser a melhor consultoria e nem o melhor sistema. Eu acho que isso seria muito ruim, se rotular assim ou querer atingir algo assim. Sim. A gente quer atender bem o cliente. Então, a nossa satisfação está na questão de olhar e falar, está bem feito. Legal. Tá? Então, a gente deixa muito aberto para que o cliente nos procure. Às vezes, a gente repensa isso, fala, nossa, será que a gente não dá muita abertura? Muitas vezes já pensamos em fazer igual outros sistemas que, isso a gente não faz, isso a gente não quer fazer, isso daí não é viável. A gente nunca responde assim. Entendi. Então, a gente sempre deixa ali, tem tudo anotadinho, tudo bonitinho. Uma hora ou outra a gente vai acabar fazendo ou pensando em algo
que atenda todos os nossos clientes. Personalizado, né? Personalizado. Que legal, bacana. E se você tivesse aí a caneta para uma legislação específica aí na contabilidade, em processos, o que você faria aí, Júlio? Ó, uma coisa que os contadores vão ficar bravos comigo é assim, eu não mudaria a parte tributária, tá? Porque quanto mais controle tiver, mais eles vão precisar da gente, tá? Mas brincadeira, eu acho que podia simplificar, assim, a nossa parte tributária, simplificar os impostos, simplificar os controles, desburocratizar muita coisa. Teve a lei da desburocratização há pouco tempo, mas acho que dá para melhorar muito mais, tornar os órgãos mais online, então uma consulta mais fácil, as prefeituras padronizadas, que eu acho que esse é uma das dores, né, cara? É um dos desafios. A gente tem ali Receita Federal, Estado está começando a ter um padrão, mas as prefeituras, se você vai trabalhar com uma diferente da outra, os outros sistemas, isso atrapalha demais no trabalho. Entendi. Desde emissão de nota até controles de vencimentos. Mas acho que o principal era aumentar a fiscalização dentro dos próprios escritórios. Então a gente acompanha muito aí de escritório respondendo um questionário ali, quantos contadores tem, quantas empresas e tal. Mas a gente percebe, a gente sente no mercado que tem empresas pequenas de contabilidade que não tem condição nenhuma de entregar o trabalho, não faz atualização de cursos, não tem colaboradores treinados, não investe em consultoria e acabam tirando clientes de bons escritórios, de boas empresas contábeis. Então isso é muito ruim. Então acho que o aumento da fiscalização para entender como está sendo a entrega do serviço mesmo, ela tinha que aumentar e aumentar muito. Tá? E a fiscalização tem que partir dos próprios empresários. Dar valor na contabilidade, entender o que a contabilidade pode mudar para sua empresa e ter o papel do governo também em cima disso. Legal, legal. Eu sempre falo que a concorrência aduba o mercado, né? Mas se a concorrência não for mais leal possível, ela acaba estragando, né? Fazendo o terreno ficar improdutivo, né? E isso está muito aliado aí com o que você está falando, né, cara? Sim, sim. A gente vê, por exemplo, se você pegar uma empresa grande, ela está investindo em treinamento, ela está investindo em benefícios, ela está investindo em consultoria, ela está investindo em sistemas mais robustos, ela está investindo em banco de dados mais seguro, ela está investindo em uma série de coisas. Quando você pega uma empresa muito pequena que não tem essa visão, fica desleal, fica totalmente desleal. Então, acho que o custo ali acaba ficando oneroso para uma empresa maior. A gente tenta transformar um escritório grande em pequeno, tá? Fazendo o quê? Fazendo o trabalho, a divisão de times para melhorar a concorrência. Isso a gente percebe que em vários escritórios que já atuam dessa forma, eles conseguem chegar num custo bacana para poder concorrer com escritórios menores. Então isso daí tem melhorado bastante. Bacana. Então a lei seria aí de fiscalização no setor? Como que é? Fiscalização setorial. Vai, vamos fazer um sobrenome aí pra você. Isso, exatamente. Fiscalização setorial. A gente tem isso. Eu acho que o Sescom São Paulo começou isso muito bem, que foi o PQEC. E foi daí que surgiu toda a necessidade de processo em escritório de contabilidade. Eles mudaram um pouco o formato e eu acho que tinha que ter migrado para um formato igual o PBPQH, que é do Programa do Habitat Brasileiro, para a FEASO, que é da legislação do aço. Então, são programas setoriais que ficam com a responsabilidade de fiscalizar e não só de treinar. Entendi. Eu acho que foi a única falha aí que eles tiveram de não ser o fiscal do trabalho que eles estavam fornecendo. Entendi. Não, bacana. E hoje, só por dúvida, e para esclarecer para o público, a pessoa consegue te contratar até o ISO e travar normal. Você não precisa de trabalhar mais tempo específico, é só... vamos supor que eu vou lá e te contrato, eu quero até ter a certificação do ISO. Você consegue fazer isso? É possível, é possível. O problema é parar com o trabalho. Entendi. Assim, até hoje a gente não teve nenhuma empresa certificada que parou com o trabalho. Entendi. Tá? Então, teve outros motivos de sistema ou coisa ali que não tinha muito perfil da empresa, mas quando a gente tem uma boa abertura, uma boa consultoria, consegue desenvolver o trabalho, dificilmente o escritório acaba saindo. Por quê? Nosso custo é baixo e ele consegue ter isso em retorno em pouco tempo. Entendi. Então, ele acaba fazendo um investimento. Tá.
E vamos lá levantar aí, vamos tentar trazer para mais case prático, né? A gente tem normalmente, quando está com mais empresários contábeis aí, falando de histórias, né? Histórias engraçadas, inusitadas. O que você tem de case aí, seja de sucesso, referente à sua prestação de serviço, à sua experiência, que você pode externar para a gente aí? Bom, uma história bacana que veio aí, iniciou há pouco tempo, mas está sendo bem interessante. A gente fechou um cliente em Manaus. Ele tem um grupo de escritório lá de 9 escritórios de contabilidade. Então ele atende ali Manaus e uma parte do Pará. Ele veio por indicação de um outro escritório aqui de Fernandópolis. Então, assim, um escritório de Fernandópolis indicou outro de Manaus. Legal. E lá a gente está fazendo um trabalho diferenciado. A gente está fechando a parte operacional e criando um centro de produção. Então, hoje, toda a produção dele, de departamento pessoal, fiscal e contábil, vai ficar centralizada em Manaus, fornecendo informação para as outras unidades. Mediante a isso, a gente também fechou, foi muita coincidência, um outro cliente de Araçatuba indicou uma empresa de Belém do Pará. Caramba. Então, como a gente já estava indo para Manaus, a gente acabou fechando o escritório lá em Belém do Pará também. Que legal. Então, assim, foi muita coincidência que foi... um apareceu em um mês, outro apareceu no outro mês. Então, são casos de sucesso aí que a gente já vem trabalhando, a organização do escritório já está mudando, ele já está começando a ter um controle maior, porque é muito mais fácil você mudar a cultura de um único lugar do que mudar de vários. E lá em Manaus tem uma coisa muito específica, assim, para quem não conhece a cidade ela tem uma parte maravilhosa, bonita, mas ela tem uma parte muito ruim. Ruim, você fala do quê? A violência, é uma cidade realmente assim, quando a gente vai para a parte de distrito e tudo mais, é violento. E as pessoas, eles têm o costume de achar quem é de fora, eles têm um nível maior. E na verdade não. Quando você começa a conhecer o pessoal de lá, os manauaras, a gente começou a mudar o conceito do dono do escritório. Porque ele falava, eu tenho que trazer um gerente de São Paulo, tenho que trazer um pessoal de marketing de São Paulo, do Rio. Eu falei, não. A gente vai achar pessoas aqui, regional, vamos começar a trabalhar isso, vamos começar a valorizar o pessoal. E hoje, praticamente todos os gerentes dele é de lá, a agência de marketing que a gente contratou é de lá. Então, é uma história assim, que está criando um conceito diferente, pelo menos em uma empresa lá. E é muito comum isso. O pessoal pode falar, Júlio, isso não é tão verdade. É muito verdade. Então, quando a gente vai numa Honda, a gente vai em outras empresas, a maioria do pessoal é de fora. Entendi. E a gente está conseguindo mudar essa cultura em uma das empresas lá. Então, usar o pessoal de lá, trabalhar com as pessoas de lá e valorizar o pessoal que está lá. E aí o pessoal conhece todo o processo específico, né, cara? Ali quando eu falo processo específico, que você teve essa facilidade de indicar lá e conseguir ir lá dentro do mercado, porque sabe ali o jeito que trabalha, o jeito de falar, né? Porque eu falando lá, o meu caipirês aqui de São José do Rio Preto vai estar diferente lá, né? Não, é muito engraçado isso também, porque até brinco, assim, o pessoal de Brasília tem um sotaque, de Manaus tem outro, e Belém já fala, parece que é muito perto, mas já tem um costume diferente, o nome das coisas são diferentes. Caramba. E você ter pessoas de lá, trabalhando com pessoas de lá, eu acho que facilita demais. Sim. Inclusive agora a gente fechou uma parceria com uma pessoa de lá, ela tem até um nome diferente, chama Irami Mimi. É o nome dela mesmo, ela é de lá e ela que está fazendo todo o processo de RH para a empresa. Então, é uma coisa que ele nunca teve, que ele achou meio estranho. Ele falou, mas como? Alguém daqui vai contratar para você. Legal, então, isso é bacana. Então, a gente, igual eu falei, seria muito mais fácil ter os parceiros ali e falar, vamos contratar, gasta, vai lá. Eu falei, não, vamos fazer algo que vai te atender e vai tornar um pouco mais pessoal aqui a sua empresa. E o pessoal tem gostado muito. É bom ver. Recentemente em Belém, a gente vai falando, vai lembrando das histórias, né? Uma moça que trabalha na limpeza, a Josi, lá do escritório, ela recebeu uma promoção. A gente foi criar o departamento de integração e ela, trabalhando na limpeza, começou a estudar ciências contábeis e aí eles, não, vamos contratar alguém para integração. Eu falei, mas vocês não têm uma pessoa na limpeza que já está estudando, está no 2º ano? Falou, tem. Eu falei, é ela. Mas como assim? Eu falei, é a oportunidade dela. Põe ela, vamos treinar, vamos apostar. Então, é diferente você dar uma notícia dessa para a pessoa ficar emocionada.
Então você vê que ela vai ali, com certeza, agarrar a oportunidade, começar a trabalhar. E logo mais, não duvido nada que a Josi vai estar ali fazendo contabilidade, fiscal, alguma área ela vai acabar entrando. Com certeza, pô. É o perfil, eu costumo dizer que é o perfil que, não que os outros não agarram mais, mas ela vai ter mais o tesão ali, né, de agarrar o negócio, parece, né? Sim, o Edivaldo trabalhou lá também em Belém, ele sabe muito bem o que eu estou falando, parece que assim, é uma realidade totalmente fora da nossa. Eles têm uma base fundamental ali de ensino que não é tão boa igual São Paulo, acho que a gente reclama muito aqui, o pessoal troca de emprego a toda hora, e lá você vê que as pessoas elas ainda dão mais valor nessa questão de estar próximo, de estar numa empresa que reconhece o trabalho dela. Que bacana, parabéns pelo trabalho, parabéns aí, Edivaldo, que legal, cara. Legal que a sua empresa está chegando em vários locais específicos e aí a sua mentalidade muda também, né, cara? Você vai tendo uma percepção diferente, né? No habitat diferente ali, cara, que legal, parabéns. Obrigado. Cara, a gente vai chegando na parte final aí, se eu não te perguntei alguma coisa específica ou se você quer falar alguma coisa, a gente deixa o microfone livre aí, cara, pra você falar o que você quiser. Se quiser utilizar direto a câmera, se tiver alguma situação, manda bala, meu querido. Não, eu só queria agradecer mesmo, eu acho que é um primeiro episódio nosso aqui, eu acho que esse bate-papo a gente pode prolongar muito, ter outros temas, conversar sobre contabilidade, para mim é muito prazeroso. Legal. É uma coisa que eu não imaginava para minha vida, mas quando eu comecei a conviver, vi que é um negócio muito interessante, é uma coisa que vai ajudar muitos empresários, então conversar sobre isso para mim é muito bacana. Legal, obrigado de coração. Obrigado por você ter aceitado o convite já. Agendou aí, já deu certinho com a tua agenda, que é bem tumultuada. Você está atendendo, daqui a pouco está em todos os estados do Brasil, se Deus quiser. Com certeza. E se quiser utilizar o meio de campo aqui para a gente fazer aquele trabalho específico, a gente montar o evento, fica de portas abertas aí. Tá e vamos convidar todos os contadores aqui da nossa região, né? Eu acho que a nossa região tem uma força muito grande. A gente tem pessoas aqui que, para mim, são históricas na contabilidade. Sim. São nomes que vão ficar eternos aí. A gente tem o saudoso Rocco do Augusto Contabilidade, sim. O Luiz, assim, que é uma pessoa que somou muito para a região. Tem outros também aí que, sim. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de trabalhar tão perto. Tem o Sérgio, sim. Que veio a falecer há pouco tempo. Então, assim, são pessoas que de certa forma mudaram todo o cenário. E a gente tem muitas pessoas vivas ainda que já fizeram muito pela contabilidade. Eu acho que colocar eles numa sala para conversar e os funcionários participando vai ser um evento fantástico. Eu acho que tem tudo para dar certo. Beleza. Comprando a ideia, não vamos fazer então. Opa! Obrigado, cara. Então vou encerrando aqui. Obrigado de coração. Agradeço. Obrigado, Edivaldo, também, o pessoal da Projeto. Obrigado. Legal? Pessoal, vamos chegando ao final aqui. Muito obrigado pela audiência. Não esquece de fazer o trivial da internet. Se inscreva no canal, curta, compartilhe para a nossa audiência ser alcançada, tá legal? Nos vemos no próximo episódio. Grande abraço. Tchau!